Olá pessoal, tudo bem? Espero que dessa vez o vídeo seja mais curto do que foi naquele outro momento, tá? Do que no primeiro vídeo. Agora que a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais, entrando um pouco mais sobre a questão da calorimetria, né? E para começar, a gente vai falar um pouco, dar um contexto histórico aqui para vocês sobre como que era, sobre o que estava acontecendo com relação ao calor. Que hoje a gente, na física, né, hoje a gente tem uma ideia bem mais precisa, né, do que é o calor, né, e tudo mais, mas no início, né, não era dessa maneira, né. Quem acabou ajudando muito, né, com grandes contribuições para a física, né, foi um físico chamado James Prescott Joule. É um físico inglês, tá? Então, o que acontecia, né? No início da Revolução Industrial, ali no século XVIII, né? O início das máquinas térmicas, né? O que aconteceu? A engenharia avançou muito mais rápido do que a ciência. Então, aí a ciência foi atrás para tentar explicar alguns resultados que a engenharia tinha. E um dos problemas, né, que a gente pode pegar e pensar é o seguinte: se eu pego e penso, né, que até pouco tempo atrás, né, nós aí em salas de aula, né, nós estávamos aprendendo, né, a transformar escalas termométricas, né, medindo a temperatura, né, para saber escala em Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Será que eu consigo medir o calor? Então, nesse sentido, né, Joule fez grandes contribuições, porque ele conseguiu determinar uma unidade de medida para o calor e em homenagem a ele a gente usa essa unidade até hoje, que é o Joule. O que ele fez? Ele criou uma máquina térmica que, deixa eu colocar aqui um laser aqui para vocês enxergarem o que eu estou apontando. Pronto. Era uma máquina bem simples, hoje a gente pode achar bem simples, tá pessoal? Mas ele demorou 35 anos só de trabalho, só com isso, para encontrar essa resposta. Porque os maiores pensadores da época, como a ciência ainda estava. Tinha muitas dúvidas, né? Cada um trabalhando, tentando buscar uma resposta, mas ele, né, acabou indo para o caminho certo e mostrando para todas as pessoas que o caminho dele era o caminho correto. Por quê? Hoje a gente tem uma ideia de como que é a estrutura da matéria, né, que são formados por átomos, né, prótons, elétrons, nêutrons, e naquela época não era bem assim. Ele chegou a trabalhar com Kelvin, com Dalton, e havia fortes discussões porque ninguém sabia direito também definir o que era calor. Para muita gente acreditava que o calor era uma substância também, uma substância calorífica, né, que eles usavam esse termo aí. Só que para ele não, né? Ele já acreditava que era diferente, né? Ele acreditava que o calor ele deveria ser uma energia. E isso demorou muito, né, para pegar todo mundo entender isso, que o calor, na verdade, ele era uma energia. Hoje a gente define aí como uma energia interna, né? Ou como a gente definiu no vídeo passado, a gente até falou, né, que era essa energia térmica ali em trânsito, né? Eu acho que foi isso que a gente falou na aula passada. Mas olha só, aqui, como que consistiu o experimento dele? Aqui está um termômetro e aqui está um recipiente, né, que ele colocou umas alavancas, né, para que ficasse mexendo, né, e aí o que acontecia? Ele colocou alguns pesos aqui e rodanas aqui. Então, de acordo com que esses pesos desciam, como ele sabia a massa, né, desses pesos, né, fazia com que essas pás aqui dentro da água, que aqui tudo era preenchido por água, se movimentasse. Nisso que ela se movimentasse, as moléculas estariam agitadas. Então, se elas estariam agitadas, ela consequentemente haveria moléculas agitadas, significa que há uma variação na sua temperatura. Para isso que ele precisava do termômetro. Então aí ele conseguiu fazer um equivalente mecânico, né, para saber, né, o quanto de que influência, né, que tinha a massa daqui, né, a massa, a gravidade e a altura em relação aos movimentos que ocorriam aqui dentro da água. Eu sei que vocês pedem muito agora, né, mas no primeiro ano a gente teve aula que a gente tratou um pouco sobre energia, né? Então existe energia potencial, existe energia cinética, e era isso que ele fazia, né? Media aqui, ele sabia quanto que era energia potencial aqui e verificava aqui se ocorria alguma relação com a temperatura. Isso aí demorou 35 anos para ele descobrir e ele conseguiu descobrir. O que ele chegou então, né? O que ficou como definição? Que criou-se uma unidade de medida, né, chamada caloria. Ela pode ser abreviada como cal. Aí ela é o quê? É que a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água
de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius sob pressão normal. Por que é sob pressão normal? Porque se eu estou em determinados outros lugares do mundo, um lugar mais alto ou mais baixo, aí a água de repente vai ferver mais rápido, mais devagar. Então depende do lugar que eu esteja. E aí se adotou-se também essa temperatura. Então, mas aí para me variar 1 grau Celsius, 1 grama de água para me variar 1 grau Celsius, então é necessário 1 caloria. Foi isso que se adotou. Só que hoje, né, no Sistema Internacional de Medidas, a gente usa o Joule, em homenagem a ele mesmo por causa do grande trabalho que foi, né, fazer esses experimentos. Só para vocês terem uma ideia, né, quando eu pesquisava, né, para mim dar essa aula aqui para vocês, eu vi que muitos lugares tentam reproduzir o experimento dele, muita gente não consegue. Apesar de hoje a gente ter toda essa ciência desenvolvida, né, engenharia, né, muita gente não consegue. Mas ele teve um trabalho muito minucioso, né, para conseguir fazer. Foi um trabalho de uma vida. É claro, pessoal, que enquanto eu via isso, eu via, né, que gente chegava perto dos valores, né, mas quem realmente chegou com grande precisão foi ele. E aí, qual que é a relação entre caloria e joule, né? É o quê? Que 1 caloria equivale a 4,186 joule. Geralmente, pessoal, quando a gente vai fazer algum exercício, né, é sempre 4,18, tá? A não ser, claro, que o exercício falar diferente, tá? Mas esse aqui também é o oficial, né, de como que deve ser. Também, ó, que eu marquei aqui para vocês, que a gente pode também usar uma outra unidade de medida, né, que é a quilocaloria. Às vezes a gente fica, como vai trabalhar muito, né, para carregar as coisas mais rápido, né, eu posso falar, ó, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias, mesma coisa do quilômetro, tá? Aí, pessoal, só reforçando a questão de unidade de medida. Se eu estou trabalhando com distância, né, eu falo assim, nossa, hoje eu vou correr 5 quilômetros. Qual que é a minha unidade de distância? É o km, né, o quilômetro. Ah, eu vou correr 5 metros. Poxa, gente, você não vai correr 5 metros, você vai fazer você vai sair da sua sala, vai da sua sala para o banheiro. Beleza. Qual que é a minha unidade de medida que eu estou usando? Metros. Quando eu estou trabalhando com calor, é o quê? Ou vai ser joule ou vai ser calorias. Então, é importante, né? Porque se a gente for parar para pensar, olha, temperatura, como que eu meço temperatura? Eu meço temperatura com Celsius, com Kelvin ou Fahrenheit. Como que eu meço calor? Com caloria ou com joule. Só pode ser dessa maneira. Isso aqui no Brasil, tá? E depende muito também, eu estou falando aqui que só pode ser dessa maneira, né? Só fazer uma correção nisso. Não tem muita unidade de medida diferente. Mas quando a gente vai trabalhar pensando aqui em escola e vestibular, geralmente, nunca vi, para falar a verdade, né? Fora disso, é sempre caloria ou joule. Então, nunca vai acontecer. Agora, se você de repente for vir um engenheiro mecânico, enfim, aí beleza, né? Lá na faculdade você vai ver outros tipos de unidade de medida, né? Que aí também é o que eles precisam ali para trabalhar. Mas para nós aqui, isso é o suficiente. Olha só, existe o calor sensível e o calor latente. Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos começar aqui pelo calor latente, o calor trocado durante as mudanças de fase. Então, assim, um objeto, uma substância, né, ela muda de fase. Quais são as fases? Sólido, líquido e gasoso. Quando ela mudou, teve que haver alguma troca de calor. Então, quando ela está mudando de fase, eu falo que isso é um calor latente. Olha só, e o calor sensível é quando o calor é trocado durante as variações de temperatura. Então, ó, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui o gelo. Você pode fazer isso aí na casa de vocês se vocês tiverem um termômetro. Põe um gelo aí em cima da mesa e tenta medir a temperatura. O gelo, a gente já viu aí, né? Ele se transforma em gelo entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius. Mas se você for medir o gelo aqui e a água, vai estar na mesma temperatura, essa água que está escorrendo. Então, olha só, como ele está trocando de fase, houve uma mudança de fase, então eu tenho que falar que houve então o quê? O calor latente agiu ali. Agora olha só no caso da água. Bora supor que eu peguei essa água, aqui eu peguei esse exemplo só para a gente ver como que a gente pode avançar um pouco mais. Eu peguei a água da minha torneira, estava 20 graus Celsius na hora que eu coloquei. E aí eu coloquei ela no forno, no fogão. De 20 graus foi para 30 graus Celsius, foi para 40, foi para 50. Houve mudança de fase nesse momento? Não.
Continua a mesma, a temperatura variou, mas continua na mesma fase. Como continuou na mesma fase, então eu posso falar que houve então o quê? Calor sensível. Mas, professor, na hora que chegar a 100 graus Celsius, a água vai ferver e vai sair da fase líquida e vai para a fase gasosa. Isso mesmo, você está certo. Então, e aí o que vai acontecer? Ótimo. Na hora que chegar a 100 graus Celsius, que a água não ferver, que a água não aumentar mais a sua temperatura, aí ela volta para o calor latente, que é o quê? Ela pegou, ela está na fase líquida, está mudando para a fase gasosa e a temperatura permanece inalterada, ela não muda, continua sendo sempre ali os seus 100 graus Celsius ou bem próximo disso. Então tem que ter esse cuidado, né? Sobre a questão do calor sensível e calor latente. Então, se de repente, aqui agora, eu decidisse pegar uma tesoura, vou até pedir para minha mulher fazer esse favor para mim, pegar uma tesoura para mim. Ela vai só pegar a tesoura. Pode ser com a tesoura. Obrigado. Ó, eu tô aqui com a tesoura. Se eu pego lá um isqueiro, né, e começo a esquentar aqui a tesoura, né, e aí começa a esquentar, decido medir a temperatura que está indo aqui a minha tesoura, beleza. Tá aqui agora, aqui, sei lá, de novo, tá agora 20 graus Celsius, com a minha chama aqui que eu tô com um isqueiro, alguma coisa, uma vela, de 20 foi para 30, 40, 50, 100, 150 graus Celsius e continua na mesma fase sólida. Aí, de novo, é calor sensível, tá bom? Ah, professor, você usou nem sei o que, né? Aquele maçarico, isso. Você usou um maçarico e aí da fase sólida que está aí a sua tesoura, ela foi para a fase líquida, porque começou a derreter e cair aí na mesa. Beleza. Aí, nesse caso, caiu de novo no caso do calor latente, porque saiu da fase sólida e foi para a fase líquida. Vamos seguir aí. Eu acho que já dei bastante exemplos aí. Ó, o que acontece? Cada material ele se comporta de uma maneira diferente quando ele tem a temperatura, tá bom? Então, ó, o calor específico, né? Na física a gente usa a letra C para indicar ele. É a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que 1 grama de uma substância sofra uma variação de 1 grau Celsius para mais ou para menos. Então, ó, de novo, olha só que legal, foto da praia. Vocês já repararam isso? Você chega lá na praia, maravilhoso, fala, opa, já vou. Só que o que acontece? Na hora que você põe um pé descalço na areia, você não aguenta. Você sente o seu pé queimando. E aí quando você corre, chega no mar, a água está gelada demais. O que acontece? Não é o mesmo sol que está batendo? Por que que um tem uma temperatura maior e o outro tem uma temperatura menor? Isso é porque, como a gente acabou de ver aqui, né? Vou trocar aqui para agora colocar uma caneta para vocês verem. Ó, existe um calor específico de cada substância. Então, a areia é uma coisa e mar é outra, a água do mar é outra. Então, por causa disso, eu vou ter essa impressão diferente. Olha só como cada material ele se comporta. Tá vendo aqui a água? A água a gente colocou o calor específico dela é 1. Aí eu olho o álcool, alumínio, ar, carbono, mercúrio, ouro. Olha só, o ouro é baixíssimo, né? Bem pequenininho, né? O calor específico. Então é a mesma coisa que acontece com a gente está vendo aqui a questão da areia, né, e da água, porque cada material ele age de uma maneira diferente, né? E tem um valor diferente. Vamos pegar e pensar nesse caso aqui agora. Vamos pensar no mar. Como ele passa o dia todo, né, o dia todo sobre o sol, né, sei lá que hora que amanhece aí, mas vamos pôr aqui 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, né, só sol batendo nele, então ele age como um regulador térmico do nosso planeta, porque ele absorve toda essa temperatura, né, o calor, né, que está ali, a temperatura que ele está recebendo, né, das radiações infravermelhas do sol, e aí ele absorve tudo. E aí a hora que ele decide liberar é à noite. Então ele está liberando todo o calor dele ali que ele recebeu à noite para a atmosfera. Só que aí o que acontece? Ele termina de liberar isso à noite, né? Aí chega de manhã, então ele está o que de novo? Gelado. Aí o sol demora o dia todinho de novo para gelar.
A areia já é um processo um pouco bem mais rápido do que isso. Mas o que acontece, né? O que eu quero falar com isso? É que os oceanos, né, eles agem como reguladores térmicos do planeta, né? Eles absorvem todo esse tipo do calor do Sol e depois eles liberam. Se a gente for pensar em questão de outros planetas, né, mais um motivo aí que a gente tem que pensar da importância que a gente tem que ter na água para manter uma temperatura amena, né, dos planetas, em especial do nosso planeta. Ó, aqui a gente está vendo agora a capacidade térmica de um corpo. Olha lá, a capacidade térmica de um corpo, define-se a capacidade térmica de um corpo como a quantidade de calor necessária para que a sua temperatura varie uma unidade. Então, ó, um exemplo aqui. Se um corpo receber 40 calorias sofrendo uma variação de temperatura de 2 graus Celsius, podemos concluir que se o corpo recebesse a média 20 calorias, sofreria uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, cada corpo, né, como a gente acabou de ver, né, cada um vai ter uma maneira diferente para se reagir em função do calor que ele está recebendo. Então, tem corpos que mudam a temperatura muito mais rapidamente que o outro. Então, cada um tem uma capacidade térmica diferente para haver essa mudança de temperatura. E aí tem essa formulazinha aí, tá bom? Qual é o significado dela? Só é bem importante, tá, fazer as anotações aí dos significados dessa fórmula, tá? Então, lá, a capacidade térmica, qual que é a unidade de medida? É caloria dividido por graus Celsius. E o Q, que é a quantidade de calor que ele recebeu, né? A unidade de medida é cal. E a variação de temperatura, a unidade de medida é grama. Opa, aqui eu fiz errado, tá, pessoal? Corrijam aí, é graus Celsius, tá? Acabei de perceber aqui o meu erro. Mas aí vocês fazem uma correção aí, põem aí graus Celsius bem aqui também, tá bom? Que aí é a variação de temperatura, né? Como a gente viu, a temperatura, né, ela é medida em Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Então aqui a gente adota Celsius, não gramas aqui. Aqui foi um erro meu. Que aqui já não se repetiu. Ó, uma outra maneira, né? Eu tenho aqui capacidade térmica de um corpo, eu uso essa fórmula. Existe alguma outra fórmula para medir a mesma coisa? Existe. Qual que é a outra fórmula? É esse aqui, essa formulazinha, MC. Onde esse M aqui é a massa do corpo, que é dada em gramas, e esse Czinho é o calor específico das substâncias, que usa essa unidade de medida. De novo, pessoal, professor, mas por que são diferentes, alguma coisa? É aquilo, a capacidade térmica é como se fosse eu tenho que pensar em novas unidades de medida. Vou voltar de novo no exemplo de distância. Se eu quero caminhar 5 quilômetros, qual que é a minha unidade de medida? Quilômetros. Quilômetros é a unidade de medida de distância. Qual que é a unidade de medida de capacidade térmica? Cal por grau Celsius. Qual é a unidade de massa? Gramas. Qual é a unidade de calor específico? Cal por grama grau Celsius. E acabou, tá, pessoal? Só peço a atenção de vocês para vocês realmente registrarem essas informações dessa tela e dessa daqui também, tá bom? E agora vamos para o terceiro e último vídeo para vocês relaxarem aí da aula de física.